Sejam muito bem-vindos ao canal Audiolivro da Fada. Já se inscreve, porque aqui tem todos os dias um livro novo para você ouvir. Na descrição desse vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você pode me ajudar para que eu possa continuar com esse trabalho mágico de ler para vocês. Capítulo 51. Embora os sentidos féricos de Selena estivessem extintos, ela podia jurar que ainda sentia o cheiro da colônia de Archer enquanto se movia pelo túnel do esgoto. Ainda sentia o cheiro do sangue dele. Archer destruíra tudo, fizera Nehemia ser assassinada, manipular as duas, usar a morte da princesa para traçar um muro entre Selena e Shaul. Tudo em nome de poder e vingança. Selena o despedaçaria devagar. Eu sei o que você é, dissera ele. Selena não sabia o que Arobin tinha contado sobre a herança dela, mas Archer não fazia ideia do tipo de escuridão à espreita dentro da assassina, ou do tipo de monstro que ela estava disposta a se tornar para consertar as coisas. Diante dela, Selena conseguia ouvir xingamentos abafados e batidas contra metal. Quando chegou ao túnel do esgoto, sabia o que havia acontecido. A grade se fechara e nenhuma das tentativas de Archer de abrir tinha funcionado. Talvez os deuses ouvissem algumas vezes. Ela sorriu sacando as 2 adagas. Passou pelo arco, mas a passagem estava vazia dos 2 lados do pequeno rio. Selena seguiu mais em frente, olhando para a água, imaginando se o cortesão havia tentado nadar fundo o bastante para passar por baixo da grade. Selena o sentiu um segundo antes de Archer a atacar pelas costas. A assassina recebeu a espada dele com as 2 adagas erguidas acima da cabeça, desviando para trás para se dar tempo bastante para avaliar a situação. Archer havia treinado com os assassinos e, pelo modo como empunhara a arma, atacando diversas vezes seguidas, Selena sabia que ele prosseguira com as lições. Ela estava exausta. Archer tinha todas as forças, e os golpes do cortesão faziam com que os braços de Selena fraquejassem. Ele avançou contra o pescoço da jovem, mas ela se abaixou para cortar a lateral do corpo dele. Ágil como um relâmpago, Archer saltou para evitar que Selena o estripasse. Eu a matei pelo nosso bem, dizia o cortesão, ofegante, enquanto a assassina buscava alguma forma ou falha de defesa. Ela nos teria destruído, e agora que você pode abrir portais sem as chaves? Pense no que poderíamos fazer. Pense, Selena. A morte dela foi um sacrifício válido para evitar que destruísse a causa. Precisamos nos levantar contra o rei. Selena avançou. Fez uma finta para a esquerda, mas Archer impediu o ataque. Ela grunhiu. Prefiro viver à sombra dele a viver em um mundo no qual homens como você comandam. E quando terminar com você, vou encontrar todos os seus amigos e devolver o favor. Eles não sabem de nada. Não sabem o que eu sei, falou Archer, desviando de todos os golpes com uma facilidade enlouquecedora. Nehemia estava escondendo alguma coisa sobre você. Não queria que se envolvesse e... achei que fosse porque não queria compartilhar você conosco, mas agora questiono por que exatamente. O que mais ela sabia? Selena deu uma risada baixa. Você é um tolo se acha que vou ajudar. Quando meus homens começarem a trabalhar em você, vai mudar de ideia rapidamente. Roker Farhan era meu cliente, antes de ser morto, quero dizer. Lembra de Farhan, não? Ele tinha um amor especial pela dor. Me contou que torturar Sam Cortland foi a maior diversão que já sentiu. Selena mal conseguia ver através da sede de sangue que a tomou naquele momento. Mal se lembrava do próprio nome. Archer fingiu se dirigir para o rio para fazer com que Selena retornasse à parede, onde a assassina acabaria empalada pela lâmina dele. Mas Selena também conhecia aquele movimento
Conhecia porque ela mesma o ensinou ao cortesão tantos anos antes. Então, ao golpear a assassina, abaixou, desviou da guarda de Asher e acertou o punho da adaga no maxilar dele. Asher caiu como uma pedra, a espada tilintando, e Selena estava sobre ele antes de o cortesão terminar de cair. A adaga apontada para sua garganta. Por favor, sussurrou ele com a voz rouca. Selena empurrou a borda da lâmina contra a pele de Asher, imaginando como poderia fazer aquilo durar sem matá-lo rapidamente. Por favor, implorou o cortesão, o peito arquejante. Estou fazendo isso por nossa liberdade. Nossa liberdade? Estamos do mesmo lado, no fim das contas. Girando o punho, Selena podia cortar a garganta dele, ou aleijá-lo da forma como fizera com Kova. Poderia infligir a Asher os ferimentos que Kova infligira a Nehemia. Selena sorriu. Você não é uma assassina, sussurrou Asher. Ah, eu sou, sussurrou ela, a tocha dançando sobre a adaga enquanto Selena pensava no que fazer. Nehemia não iria querer isto. Não iria querer que você fizesse isto. E embora soubesse que não deveria ouvir, as palavras pareceram familiares. Não deixe essa luz se apagar. A escuridão que vivia na alma de Selena não tinha mais luz. Luz alguma, exceto por um grão, uma leve faísca que ficava menor a cada dia. Onde quer que estivesse, Nehemia sabia o quanto a chama tinha se tornado pequena. Não deixe essa luz se apagar. Selena sentiu a tensão se esvair do seu corpo, mas manteve a adaga na garganta de Asher até ficar de pé. Você vai deixar Forte da Fenda esta noite, disse ela. Você e todos os seus amigos. Obrigado. Ofegou o cortesão ficando de pé. Se eu descobrir que ainda está na cidade ao amanhecer, falou Selena, virando-se de costas para ele ao caminhar pelas escadas do túnel. Vão matá-lo. Bastava, aquilo bastava. Obrigado, falou Asher de novo. Selena continuou andando, buscando ouvir qualquer sinal de que Asher se moveria para atacá-la pelas costas. Eu sabia que você era uma boa mulher, disse o cortesão. Selena parou, virou para ele. Havia um toque de triunfo nos olhos de Asher. Ele achou que havia vencido, manipulara Selena de novo. Um pé após o outro, ela andou de volta na direção do homem com uma tranquilidade predatória. Selena parou perto bastante para beijar Asher. Ele sorriu cautelosamente para a assassina. Não, não sou, disse ela, então se moveu rápido demais para que Asher tivesse chance. Os olhos do cortesão se arregalaram quando Selena enfiou a adaga ao seu destino, cravando-a no coração de Asher. Ele estremeceu nos braços dela. Selena levou a boca ao ouvido do cortesão, erguendo-o com uma das mãos e torcendo a adaga com a outra ao sussurrar. Mas Nehemia era. Capítulo 52. Shaul observava o sangue escorrer dos lábios de Asher enquanto Selena o deixava desabar no chão de pedra. A assassina encarou o corpo. As últimas palavras que disse para Asher pairavam no ar, arrepiando os pelos da pele já fria de Shaul. Selena fechou os olhos, inclinando a cabeça para trás ao respirar fundo, como se aceitasse a morte diante de si e a mancha que havia deixado como pagamento pela vingança. O capitão chegara a tempo de ouvir Asher implorar pela vida e proferir as palavras que tinham sido seu último erro. Shaul arrastou a bota contra o degrau para avisar Selena de que estava ali. Quanto dos sentidos féricos ela retinha quando estava com aparência humana? O sangue do cortesão se espalhou pelas pedras escuras, e Selena abriu os olhos ao se virar devagar para Shaul. O sangue umedecera as pontas do cabelo dela, tornando-os vermelho forte, e os olhos. Não havia nada ali, como se estivesse oca. Por um segundo, o capitão questionou se ela o mataria também. Apenas por estar ali, por enxergar sua verdade sombria.
Ela piscou e a tranquilidade assassina nos olhos se dissipou, substituída apenas pelo cansaço e pela tristeza profundos. Um fardo invisível que Shaul não conseguia nem começar a imaginar fez com que os ombros de Selena se curvassem. Ela pegou o livro preto que Archer deixara cair nos degraus molhados, mas o segurou pela ponta, como se fosse um pedaço de pano sujo. Devo uma explicação a você, foi tudo o que ela disse. Selena se recusou a deixar que a curandeira examinasse até que a perna de Ligeirinha fosse cuidada. Era apenas um arranhão mais profundo. Selena segurara a cabeça da cadela nos braços enquanto ela, se debatendo, foi forçada a beber água misturada a um sedativo. Dorian ajudou o melhor que pôde enquanto a curandeira trabalhava em Ligeirinha. A cadela deitada inconsciente na mesa de jantar de Selena, Shaul estava encostado na parede do quarto, os braços cruzados. Não dissera nada ao príncipe desde que havia descido pela passagem. A jovem curandeira de cabelos castanhos também não fez perguntas alguma. Depois que Ligeirinha tomou pontos e foi levada para a cama da dona, Dorian insistiu que a cabeça de Selena fosse examinada, mas ela fez um gesto dissipando-o e disse à curandeira que, se não examinasse o príncipe herdeiro primeiro, ela a delataria ao rei. Com a cara amarrada, Dorian permitiu que a jovem limpasse o pequeno ferimento na têmpora, infligido quando a assassina o nocauteou. Considerando o quanto Selena e Shaul estavam ensanguentados, Dorian se sentia absolutamente ridículo, mesmo que a cabeça ainda latejasse. A curandeira terminou com o príncipe, dando-lhe um sorriso tímido e de leve preocupação. E quando estava na hora de decidir quem deveria ser examinado em seguida, o concurso de olhares irritados entre Shaul e Selena entraria para a história. Por fim, o capitão apenas balançou a cabeça e afundou no assento que Dorian recentemente desocupara. Ele tinha sangue por toda parte e acabou retirando a túnica e a camisa para que a curandeira pudesse limpar os ferimentos mais leves. Apesar dos arranhões e cortes, os abrasões nas mãos e nos joelhos, a curandeira não fez perguntas. O rosto bonito da jovem era uma máscara profissional indecifrável. Selena se virou para Dorian, a voz baixa. Irei para seus aposentos quando terminar aqui. Pelo canto do olho, Dorian sentiu Shaul enrijecer o corpo, e o príncipe afastou o próprio rompante de ciúmes ao perceber que estava sendo dispensado. O capitão fazia questão de não olhar para os dois. O que acontecera durante o tempo em que Dorian ficou apagado? E o que acontecera quando Selena foi matar Archer? Tudo bem, falou Dorian e agradeceu a curandeira pela ajuda. Pelo menos tinha tempo de se recompor, de entender tudo o que havia ocorrido nas últimas horas e de planejar como explicar a magia para Shaul. Mas enquanto ainda saía da sala de jantar, parte do príncipe percebeu que sua magia, que ele, era a menor das preocupações, porque desde aquele primeiro dia em Dovier, a questão sempre fora eles. Selena não precisava que a curandeira examinasse sua cabeça. Quando a magia tomou seu corpo, de alguma forma, curou tudo. O que restava de seus ferimentos agora eram manchas de sangue e roupas rasgadas, e exaustão completa. Vou tomar um banho, disse para Shaul, que ainda estava sentado sem camisa sob os cuidados da curandeira. Selena precisava limpar o sangue de Archer do corpo. Ela arrancou as roupas e tomou banho, esfregando o corpo até que a pele doesse. Lavando os cabelos 2 vezes, quando retornou, vestiu uma túnica e calça limpa e assim que terminou de pentear os cabelos pingando, Shaul entrou no quarto e sentou na cadeira diante da escrivaninha. A curandeira fora embora, o capitão tinha vestido a camisa de novo e Selena conseguia ver as ataduras brancas despontando pelos buracos do tecido escuro. A assassina verificou Ligeirinha, que ainda estava inconsciente na cama, e não caminhou até as portas da varanda. Ela avaliou o céu noturno por um bom tempo, buscando uma constelação familiar. O Cervo, o Senhor do Norte. Selena respirou fundo. Minha bisavó era férica, disse ela.
E embora minha mãe não conseguisse mudar para uma forma animal, como os féricos fazem, por algum motivo, eu herdei a habilidade de me transformar entre a forma férica e a forma humana. E não consegue mais se transformar? Selena olhou por cima do ombro para o capitão. Quando a magia parou há 10 anos, perdi a habilidade. Foi o que salvou minha vida, acho. Quando eu era criança, quando ficava com medo ou triste, eu dava chiliques, não conseguia controlar a transformação. Estava aprendendo a dominá-la, mas isso teria me deletado em algum momento. Mas naquele outro mundo você pôde... Selena se virou para encarar Shaul e viu o brilho assombrado nos olhos dele. Sim, naquele mundo, magia ou algo como ela ainda existe. E é tão ruim e avassalador quanto eu me lembrava. Selena se sentou na beira da cama. A distância entre os dois parecia de léguas. Não tive controle sobre ela, sobre a transformação ou sobre a magia, ou sobre mim mesma. Era tão provável que eu ferisse você quanto aquela criatura. Ela fechou os olhos, as mãos um pouco trêmulas. Então você abriu um portal para um outro mundo? Como? Todos aqueles livros que ando lendo sobre as marcas de Wyrd tinham feitiços para abrir portais temporários. E então Selena explicou como encontrou a passagem no Shawin, sobre o mausoléu e sobre a ordem de Helena para que se tornasse campeã, e o que Caim estava fazendo e como ela o havia matado, e também a respeito daquela noite quando Selena quis abrir o portal para ver Nehemia. Ela deixou de fora as chaves de Wyrd, o rei, o que suspeitava que o soberano estava fazendo com Kautai em Roland. Quando Selena terminou, Shaul disse: Eu diria que você é louca, mas tenho o sangue daquela criatura em mim. E eu mesma entrei naquele mundo. Se alguém soubesse, não apenas sobre os feitiços para abrir portais, mas sobre o que sou, falou Selena exausta. Você entende que eu serei executada. Os olhos do capitão brilharam. Não vou contar a ninguém, juro. Selena mordeu o lábio assentindo e voltou para a janela. Asher me contou que foi ele que ordenou o assassinato de Nehemia, porque ela era uma ameaça ao controle dele sobre o grupo. Asher fingiu ser o conselheiro Mulisu e contratou Kova. Ele sequestrou você para me atrair para longe. Plantou aquela ameaça anônima contra a vida de Nehemia também, porque queria que eu culpasse você pela morte dela. Shaul xingou, mas ela continuou olhando pela janela para aquela constelação. Mas embora saiba que você não foi responsável, disse ela baixinho, eu ainda... Selena viu o rosto dele, cheio de angústia. Você ainda não consegue confiar em mim? Concluiu o capitão. Ela assentiu. Naquilo, Selena sabia que Archer tinha vencido e o odiava por isso. Quando olho para você, sussurrou a assassina, só quero tocá-lo. Mas o que aconteceu naquela noite, não sei se conseguirei esquecer. O corte mais profundo na bochecha de Shaul tinha formado casca, e ela sabia que deixaria uma cicatriz. Peço desculpas pelo que fiz a você. Shaul ficou de pé, encolhendo o corpo devido aos ferimentos, e caminhou até Selena. Nós dois cometemos erros, falou o capitão com aquela voz que fazia o coração de Selena cambalear. Ela encontrou coragem para se voltar para ele, olhando para o rosto de Shaul. Como ainda consegue olhar para mim assim, quando sabe o que sou de verdade? Os dedos de Shaul acariciaram as bochechas de Selena, aquecendo a pele fria. Férica, assassina, não importa o que você seja, eu... Não, Selena recuou. Não diga. Ela não conseguiria entregar-se inteiramente de novo. Ainda não. Não seria justo com nenhum dos dois, mesmo se algum dia aprendesse a perdoá-lo por escolher o rei em vez de Nehemia. A jornada para encontrar as chaves de Wyrd exigiria que ela fosse para longe, para um lugar onde jamais poderia que Shaul a seguisse. Preciso preparar o corpo de Asher para apresentar ao rei, disparou Selena.
Antes que o capitão conseguisse dizer mais alguma coisa, ela pegou Damares de onde a havia deixado perto da porta e sumiu para dentro da passagem. Selena esperou até estar bem no interior para deixar as lágrimas começarem a cair. Shaul encarou o lugar no qual Selena desaparecera e se perguntou se deveria segui-la para aquela escuridão antiga. Mas pensou em tudo que a assassina havia contado, em todos os segredos que ela revelava e sabia que precisava de tempo para entender tudo. Ele havia percebido que Selena deixara informações de fora. Ela contou apenas os detalhes mais vagos, e então havia a questão da ascendência férica. O capitão jamais ouvira falar de alguém que herdasse os poderes de uma forma ancestral tão primitiva, mas por outro lado ninguém falava mais dos féricos. Aquilo explicava como Selena conhecia os cânticos antigos. Com um tapinha leve na cabeça de Ligeirinha, Shaul saiu do quarto. Os corredores estavam vazios e silenciosos. Ridória, Selena agira como se o príncipe tivesse algum poder também? Houve o momento em que a criatura foi atirada por uma parede invisível, mas era impossível que ele tivesse poder. Como poderia? Quando a própria magia de Selena desaparecera assim que ela voltou para o mundo deles? Ela era férica e herdeira de um poder que não podia controlar. Mesmo que não conseguisse se transformar, se alguém algum dia descobrisse o que ela era, aquilo explicava por que Selena tinha tanto medo do rei, porque jamais falava nada sobre o lugar onde viera ou pelo que passara. E morar ali, aquele era o lugar mais perigoso para Selena ou para qualquer férico estar. Se alguém descobrisse o que Selena era, poderia usar a informação contra ela ou mandar matá-la. E não haveria nada que Shaul pudesse fazer para salvá-la, nenhuma mentira que contar, nada para manipular. Quanto tempo levaria até que outra pessoa vasculhasse o passado dela? Quanto tempo até que alguém decidisse ir direto a Arobinha Mel para torturá-lo pela verdade? Os pés de Shaul sabiam para onde o capitão se dirigia muito antes de ele fazer a escolha, de formar o plano. Minutos depois, batia em uma porta de madeira. Os olhos de seu pai estavam embaçados de sono e se semicerraram quando viram o filho. Sabe que horas são? Shaul não sabia e não se importava. Abriu caminho com os ombros pelo quarto e fechou a porta, avaliando o local mal iluminado em busca de outras pessoas. Tenho um favor para pedir, mas antes de fazer isso, prometa que não fará perguntas. O pai de Shaul olhou levemente interessado e então cruzou os braços. Nenhuma pergunta? Faça o pedido. Além da janela, o céu estava começando a clarear para um tom mais suave de preto. Acho que deveríamos mandar a campeã do rei para Wendling para eliminar a família real. As sobrancelhas do pai de Shaul se ergueram. Shaul continuou. Estamos em guerra com eles há 2 anos e ainda precisamos romper as defesas navais. Mas se o rei e o filho forem eliminados, podemos ter alguma chance de enfrentar o caos que se seguirá, principalmente se a campeã do rei também puser as mãos nos planos de defesa naval deles. O capitão tomou fôlego, mantendo a voz desinteressada. Quero apresentar a ideia para o rei esta manhã e quero que você me apoie. Porque o príncipe jamais concordaria, não sem saber o que Selena era. E Shaul jamais contaria a ninguém, nem a Dorian, mas com uma ideia drástica como aquela, precisaria do máximo de força política que conseguisse. Um plano ambicioso e destemido. O pai de Shaul sorriu. E se eu apoiar a ideia e convencer meus aliados no conselho a apoiá-lo também? O que poderei esperar em troca? Pelo modo como os olhos brilhavam, ele já sabia a resposta. Então voltarei para Alienli com você, disse Shaul. Deixarei minha posição como capitão e voltarei para casa. Não era a casa dele, não mais. No entanto, se aquilo significasse tirar Selena do país, Wendling era a última fortaleza dos féricos e o único lugar em Erileia no qual estaria realmente segura. Qualquer fiapo de esperança que Shaul tivesse de um futuro com ela havia desaparecido.
Selena ainda sentia algo por ele, como admitira, mas jamais confiaria no capitão. Sempre o odiaria pelo que ele tinha feito. Mas Shaul podia fazer aquilo por ela, mesmo que jamais a visse de novo, mesmo que Selena abandonasse seu dever como campeã do rei e ficasse com os féricos em Wendling para sempre. Contanto que ele soubesse que ela estava em segurança, que ninguém poderia feri-la, Shaul venderia a alma quantas vezes precisasse por isso. Os olhos de seu pai brilharam triunfantes. Considere feito. Capítulo 53. Quando Selena terminou de contar a Dorian a história que contara a Shaul, embora uma versão muito mais limitada, ele emitiu um longo suspiro e se recostou na cama. Parece algo saído de um livro, disse o príncipe encarando o teto. Selena estava sentada do outro lado da cama. Acredite em mim, achei que estava enlouquecendo por um tempo. Então você abriu mesmo um portal para outro mundo. Usando essas marcas de Wirte? Ela assentiu. Você também derrubou aquela criatura como se fosse uma folha no vento. Ah, Selena não se esquecera daquilo. Nem por um segundo esquecer o que significava que Dorian tivesse um poder tão puro. Aquilo foi apenas sorte. Ela o observou, aquele seu príncipe bondoso e inteligente. Ainda não consigo controlá-lo. No mausoléu, falou Selena. Tem alguém que pode oferecer algum conselho sobre como controlá-lo? Que pode ter alguma informação sobre o tipo de poder que você herdou? Naquele momento, no entanto, Selena não sabia exatamente como explicar morte a Dorian. Então apenas disse: algum dia, em breve, você e eu podemos descer lá para conhecê-lo. Ele é... Vai ver quando chegar lá. Se ele desejar conversar com você, pode levar um tempo até perceber que gosta de você. Depois de um instante, Dorian estendeu o braço e pegou a mão de Selena, levando-a aos lábios para um beijo rápido, nada romântico. Um gesto de agradecimento. Embora as coisas estejam diferentes entre nós agora, fui sincero no que falei depois do duelo com Caim. Sempre serei grato por você ter entrado na minha vida. A garganta de Selena se apertou e ela apertou a mão de Dorian. Nehemia sonhara com uma corte que pudesse mudar o mundo, uma corte em que a lealdade e a honra fossem mais valiosas do que a obediência cega e ao poder. No dia em que a princesa morreu, Selena achou que o sonho dessa corte havia desaparecido para sempre. Mas, ao olhar para Dorian sorrindo para ela, aquele príncipe era inteligente, atencioso e gentil, que inspirava homens bons como Shaul a servi-lo? Selena se perguntou se o sonho impossível e desesperado de Nehemia a respeito daquela corte ainda podia se tornar realidade. A verdadeira pergunta agora era se o pai de Dorian sabia a ameaça que o filho representava. O rei de Adarlan precisava dar crédito ao capitão. O plano era destemido e ousado e mandaria uma mensagem não apenas para o Wendling, mas para todos os inimigos deles. Com o embargo entre os países, o Wendling se recusava a permitir a entrada de homens de Adarlan nas fronteiras. Mais mulheres e crianças em busca de refúgio ainda eram permitidas. Aquilo tornava o envio de qualquer outra pessoa impossível, mas a campeã... O rei abaixou o rosto para a mesa do conselho, da qual o capitão esperava a decisão. O pai de Westphal e 4 outros haviam imediatamente apoiado a ideia. Outra esperteza inesperada de Shaul. Ele havia levado aliados para a reunião. Dorian, no entanto, o observava com uma surpresa mal escondida. Obviamente, Westphal não achou que Dorian apoiaria a decisão. Se ao menos Westphal fosse o herdeiro do rei, sua mente de guerreiro era aguçada e ele não fugia do que precisava ser feito. O príncipe ainda tinha que aprender aquele tipo de obstinação. Afastar a assassina do filho seria um benefício inesperado. O rei confiava na garota para fazer o trabalho sujo, mas não a queria perto de Dorian. Selena levara a cabeça de Asher fim para ele naquela manhã,
nem um dia a mais do que havia prometido, e explicara o que descobrira, que Archie fora responsável pela morte de Nehemia devido ao envolvimento mútuo dos dois naquela sociedade traidora. O rei não ficou surpreso por Nehemia estar envolvida. Mas o que a assassina teria a dizer sobre aquela viagem? Convoquem minha campeã, falou o rei. No silêncio que se seguiu, os membros do conselho murmuravam uns com os outros e o filho do rei tentou chamar a atenção de Westphal, mas o capitão evitara olhar para o príncipe. O rei sorriu levemente, girando o anel preto no dedo. Uma pena que Perryton não estivesse ali para ver aquilo. Ele estava lidando com a revolta escrava em Calacula. As novidades do movimento eram mantidas em tanto sigilo que até mesmo os mensageiros abriram mão das próprias vidas. O duque teria se divertido bastante com a reviravolta dos eventos naquele dia. Mas ele desejava que Perryton estivesse ali também por motivos mais importantes, ajudá-lo a descobrir quem abrira um portal na noite anterior. O rei sentira no sonho uma mudança repentina no mundo. Ficou aberto por apenas alguns minutos antes de alguém fechá-lo de novo. Caim tinha morrido. Quem mais no castelo possuía aquele tipo de conhecimento ou poder no sangue? Seria a mesma pessoa que matou Baba Pernas Amarelas? O rei levou a mão a Notung, sua espada. Não havia corpo, mas nem por um segundo o rei achou que Pernas Amarelas tivesse simplesmente desaparecido. Na manhã seguinte ao sumiço da bruxa, ele mesmo fora para o parque verificar o vagão destruído. O rei vira os pingos de sangue escuro que manchava o piso de madeira. Pernas Amarelas fora uma rainha entre seu povo, uma das 3 facções violentas que destruíra a família Croshan 500 anos antes. Ele se orgulhava de ter apagado muito da sabedoria das mulheres Croshan, que governavam com justiça durante 1000 anos. O rei convidara o parque até ali para se encontrar com a bruxa, para comprar alguns dos espelhos dela e descobrir o que restava da aliança Dentes de Ferro, que um dia fora forte o suficiente para destruir o reino das bruxas. Mas antes de Pernas Amarelas entregar qualquer informação decente, ela morreu. E frustrava o rei não saber por quê. O sangue dela fora derramado no seu castelo. Outros poderiam aparecer e exigir resposta e retribuição. Se viessem, o rei estaria pronto. Porque nas sombras do desfiladeiro Férien, ele criava novas montarias para os exércitos que se reuniam. E suas serpentes aladas ainda precisavam de cavaleiros. As portas da sala do conselho se abriram. A assassina entrou, os ombros para trás naqueles modos insuportáveis dela. Selena observou os detalhes da sala fria antes de parar alguns metros diante da mesa e fazer uma reverência exagerada. Vossa Majestade me convocou? A assassina desviava o olhar, como costumava fazer. É certo, por aquele dia agradável em que entrara e praticamente esfolara Mullisson vivo. Parte do rei desejava não ter que libertar o conselheiro arrogante da masmorra naquele momento. Seu companheiro, Capitão Westphal, teve uma ideia bastante incomum, disse o rei e gesticulou para Shaul. Por que não explica, capitão? O capitão se virou na cadeira, então ficou de pé para encarar Selena. Sugeri que a enviemos para Wendling para eliminar o rei e seu herdeiro. Enquanto estiver lá, também tomará os planos de defesa naval e militar deles. Então, depois que o caos se instaurar no país, poderemos navegar seus recifes impenetráveis e tomar a região. A assassina olhou para Shaul por um longo instante e o rei notou que seu filho ficara muito, muito quieto. Então ela sorriu, uma expressão cruel e distorcida. Seria uma honra servir a coroa de tal forma. O rei jamais descobrirá algo sobre a marca que brilhara na cabeça da campeã durante o duelo. A marca de Weird era impossível de decifrar. Significava sem nome, ou inominável, ou algo próximo de anônima. Mas, abençoada pelos deuses ou não,
Pelo sorriso malicioso no rosto, o rei soube que a assassina se deliciaria com a tarefa. Talvez possamos nos divertir com isso, ponderou o rei. O Wendling fará o baile do solstício em alguns meses. Que mensagem enviaremos se o rei e o filho encontrassem seu fim bem debaixo dos narizes da própria corte, bem no dia do triunfo deles? Embora o capitão tivesse ficado desconfortável com a súbita mudança de planos, a assassina sorriu para ele mais uma vez, felicidade sombria estampada no rosto. De que buraco do inferno ela tinha saído para encontrar prazer em tais coisas? Uma ideia brilhante, Vossa Majestade. Está feito, então, falou o rei, e todos olharam para ele. Você partirá amanhã? Mas, interrompeu o príncipe, ela certamente precisa de algum tempo para estudar o Wendling, aprender os modos do lugar e... É uma jornada de 2 semanas pelo mar, falou o rei. E então ela precisará de tempo para se infiltrar no castelo antes do baile. Pode levar qualquer material de que precisa e estudar a bordo. As sobrancelhas de Selena se ergueram levemente, mas ela apenas fez uma reverência com a cabeça. O capitão ainda estava de pé, o corpo mais rígido do que o de costume, e o príncipe tinha uma expressão de raiva. Para o pai e para o capitão, com tanto ódio que o rei se perguntou se Dorian perderia a cabeça. Mas o rei não estava particularmente interessado naqueles dramas fúteis, não quando aquele plano brilhante havia surgido. Ele precisaria enviar os cavaleiros imediatamente para o desfiladeiro Férien e para as Ilhas Mortas, e fazer com que o general Narok preparasse sua legião. O rei não queria cometer erros com aquela chance única em Wendling, e seria a oportunidade perfeita para testar algumas das armas que ele forjava em segredo havia anos. No dia seguinte, ela partiria no dia seguinte. E Shaul tivera a ideia? Mas por quê? Queria exigir respostas. Queria saber o que o capitão estava pensando quando embalou aquele plano. Selena jamais contou a ele a verdade a respeito das ameaças do rei, que ele executaria o capitão se ela não voltasse de uma missão sem falhar-se. E a assassina poderia fingir as mortes de lordes inferiores e de mercadores, mas não do rei e do príncipe herdeiro de Wendling. Nem em 1000 vidas conseguiria encontrar um modo de se livrar daquilo. Selena andava de um lado para o outro, sabendo que Shaul não voltaria para seus aposentos ainda, e acabou descendo até o mausoléu pelo menos para se permitir fazer alguma coisa. Esperava que Morte lhe desse um sermão sobre o portal, o que ele fez de forma bem abrangente, mas não imaginava encontrar Helena esperando por ela dentro do mausoléu. Você tem poder suficiente para aparecer para mim agora? Mas não podia ajudar a fechar o portal ontem à noite? Ela olhou uma vez para o semblante da rainha e começou a andar de um lado para o outro de novo. Eu não podia, respondeu Helena. Mesmo agora, esta visita está me exaurindo mais rápido do que deveria. Selena fez uma careta para a rainha. Não posso ir para o Wendling. Eu não posso ir. Shaul sabe o que estou fazendo por você. Então, por que me faria ir até lá? Respire fundo, disse Helena baixinho. A assassina olhou com raiva. Isso arruína seus planos também. Se estiver em Wendling, não poderei cuidar das chaves de Wyrd e do rei. E mesmo que fingisse ir, e, em vez disso, saísse em uma missão pelo continente, não levaria muito para que ele percebesse que não estou onde deveria. Helena cruzou os braços. Se estiver em Wendling, estará perto de Doranelli. Acho que é por isso que o capitão quer que você vá. Selena soltou uma gargalhada. Ah, em que confusão maluca Shaul a havia enfiado. Ele quer que eu vá me esconder com os féricos e nunca mais volte para Darlan? Isso não vai acontecer. Ele não apenas será morto, mas as chaves de Wyrd. Você velejará para Wendling amanhã. Os olhos de Helena brilhavam mais forte. Deixe as chaves de Wyrd e o rei por enquanto.
Vá para o Wendling e faça o que precisa ser feito. Você plantou essa ideia na cabeça dele de alguma forma? Não. O capitão está tentando salvá-la da única forma que pode. Selena balançou a cabeça, olhando para a luz do sol que se projetava dentro do mausoléu pela abertura acima. Algum dia você vai parar de me dar ordens? Helena soltou uma risada baixinha. Quando você parar de fingir do passado, sim. Selena revirou os olhos, então deixou os ombros se curvarem. Um caco de lembrança perfurou sua mente. Quando falei com Nehemia, ela mencionou que conhecera o próprio destino, que o havia aceitado, que isso colocaria as coisas em ação. Acha que ela, de alguma forma, manipulou Asher para que... Mas Selena não conseguiu terminar de dizer, não podia se permitir proferir aquela verdade horrível, que Nehemia arquitetara a própria morte, sabendo que mudaria mais o mundo, e Selena, com sua morte do que com sua vida. A mão fria e esguia pegou a de Selena. Jogue este pensamento para os cantos mais afastados de sua mente. Saber a verdade, qualquer que seja, não vai mudar o que precisa fazer amanhã. Aonde precisa ir? E embora Selena soubesse a verdade naquele momento, entendesse simplesmente pela recusa de Helena em responder, fez conforme a rainha ordenou. Haveria outros momentos, outras horas para trazer à tona aquela verdade e examinar cada uma de suas facetas sombrias e cruéis. Mas naquele momento, bem ali, avaliou a luz que se derramava no mausoléu, uma luz tão fraca mantendo a escuridão no limite. O Wendley, então. Helena deu um sorriso sombrio e apertou a mão de Selena. O Wendley, então. Capítulo 54. Quando a reunião do conselho terminou, Shaul fez o possível para não olhar para o pai, que o observava tão cuidadosamente enquanto o capitão anunciava os planos ao rei. Ou para Dorian, cujo senso de traição irrompeu conforme a reunião prosseguiu. Ele tentou correr de volta para o quartel, mas não ficou tão surpreso quando a mão de alguém o agarrou pelo ombro e o virou. O Wendling, grunhiu Dorian. Shaul manteve o rosto impassível. Se ela é capaz de abrir um portal como fez na noite passada, acho que precisa sair do castelo por um tempo, pelo bem de todos nós. O príncipe não podia saber a verdade. Ela jamais o perdoará por mandá-la embora assim, para conquistar um país inteiro, e de uma forma tão pública, fazendo um espetáculo da situação. Está maluco? Não preciso do perdão dela. E não quero me preocupar com Selena permitindo a entrada de uma horda de criaturas de outro mundo apenas porque sente saudades da amiga. Shaul odiava cada mentira que saía de sua boca, mas Dorian as aceitou. Os olhos pareciam brilhar com ódio. Aquele era outro sacrifício que o capitão precisaria fazer, porque se Dorian não o odiasse, se não quisesse Shaul longe, partir para Aniele seria muito mais difícil. Se algo acontecer com ela em Wendling, rosnou Dorian, recusando-se a recuar. Vou fazer com que você se arrependa do dia em que nasceu. Se algo acontecesse com ela, Shaul tinha quase certeza de que se arrependeria desse dia também. Mas o capitão apenas disse: um de nós precisa começar a liderar Dorian. Então ele saiu pisando duro. O príncipe não o seguiu. O dia amanheceu quando Selena chegou ao túmulo de Nehemia. A última neve do inverno havia derretido, deixando o mundo estéril e marrom, esperando pela primavera. Em algumas horas, ela partiria pelo oceano. Selena se ajoelhou no chão úmido e fez uma reverência com a cabeça diante do túmulo. Então disse as palavras que queria dizer à princesa na noite anterior. As palavras que deveria ter dito desde o início. Palavras que não mudariam, não importava o que descobrisse sobre a morte dela. Quero que saiba, sussurrou Selena para o vento, para a terra, para o corpo bem abaixo. Que estava certa. Sou uma covarde e tenho fugido há tanto tempo que esqueci o que significa ficar e lutar. Ela fez uma reverência mais acentuada, apoiando a testa na terra. Mas prometo, sussurrou Selena para o solo.
Prometo que vou impedi-lo. Prometo que jamais perdoarei, jamais esquecerei o que fizeram com você. Prometo que libertarei Ellery. Prometo que verei a coroa de seu pai devolvida à cabeça dele. A jovem se levantou, sacando uma adaga do bolso, então fez um corte na palma da mão esquerda. Sangue se acumulou, forte como rubi contra o amanhecer dourado, escorrendo pela lateral da mão antes que ela pressionasse a palma da mão na terra. Prometo, sussurrou Selena de novo. Por meu nome, por minha vida, mesmo que isso tome meu último suspiro. Prometo que verei Ellery libertada. Ela deixou o sangue penetrar na terra, desejando que carregasse as palavras do juramento para o outro mundo, no qual Nehemia estava salvo por fim. Dali em diante não havia mais juramentos além daquele, nenhum contrato, nenhuma obrigação. Jamais perdoar, jamais esquecer. E Selena não sabia como faria aquilo ou quanto tempo levaria, mas cumpriria o juramento porque Nehemia não podia, porque estava na hora. Capítulo 55. A tranca quebrada na porta do quarto de Selena ainda não tinha sido consertada quando Dorian chegou depois do café da manhã, com uma pilha de livros nos braços. Selena estava diante da cama, enfiando roupas em uma enorme sacola de couro. Ligeirinha foi a primeira a reconhecer a presença do príncipe. Embora ele não tivesse dúvida de que a jovem o ouvira chegando desde o corredor. A cadela mancou até ele, a cauda agitada, e o príncipe colocou os livros na mesa antes de se ajoelhar no tapete de pelos. Ele passou a mão na cabeça de Ligeirinha, deixando que a cadela o lambesse algumas vezes. A curandeira disse que a perna vai ficar boa, falou Selena, ainda concentrada na sacola. A mão esquerda da assassina estava com ataduras, um ferimento que o príncipe não notara na noite anterior. Ela saiu faz alguns minutos. Que bom, disse Dorian e ficou de pé. Selena vestia uma túnica pesada, calça e um manto espesso. As botas marrons eram resistentes e sérias, muito mais recatadas do que as vestimentas normais. Roupas de viagem. Ia embora sem se despedir? Achei que seria mais fácil assim, respondeu Selena. Em 2 horas velejaria para Wendling, a terra dos mitos e dos monstros. Um reino de sonhos e de pesadelos que se tornavam realidade. Dorian se aproximou da assassina. Esse plano é loucura? Você não precisa ir? Podemos convencer meu pai a fazer outra coisa? Se a pegarem em Wendling, não vão me pegar. Não haverá ajuda para você, disse Dorian, colocando a mão na sacola. Se for capturada, se for ferida, estará além de nosso alcance. Estará completamente sozinha. Vou ficar bem, mas eu não vou. Enquanto você estiver lá, vou imaginar se aconteceu alguma coisa. Não vou me esquecer de você, nem por 1 hora. Selena engoliu em seco, o único sinal de emoção que ela se permitiu demonstrar, e a assassina olhou na direção da cadela, que observava os dois do tapete. Você... Dorian viu Selena engolir em seco de novo antes de encará-lo. Você tomará conta dela enquanto eu estiver fora? O príncipe pegou a mão de Selena, apertando-a. Como se fosse minha. Vou até deixar que durma comigo na cama. Selena deu um sorriso breve e Dorian teve a sensação de que qualquer sinal maior de emoção acabaria com o autocontrole da assassina. Ele apontou para os livros que havia levado. Espero que não se importe, mas preciso de um lugar para guardar esses livros. E seus aposentos podem ser mais seguros do que os meus. Ela olhou para a mesa, mas, para alívio de Dorian, não verificou os títulos. Os livros só gerariam mais perguntas. Genealogias, crônicas reais, qualquer coisa a respeito de como e por que ele poderia ter magia. É claro, foi tudo que Selena disse. Acho que os mortos andam ainda está por aqui mesmo. Talvez fique feliz em ter companhia. Dorian podia ter sorrido
caso aquilo não fosse um fato bizarro. Vou deixar que faça as malas? Tem uma reunião do conselho na mesma hora da partida do seu navio, disse o príncipe lutando contra a dor no peito. Era uma mentira, e ruim, mas Dorian não queria estar no cais, não quando sabia que outra pessoa estaria lá para se despedir dela. Então, acho que é adeus. O príncipe não sabia mais se podia abraçá-la, então enfiou as mãos nos bolsos e deu um sorriso. Cuide-se. Um leve aceno de cabeça. Eles eram amigos agora, e Dorian sabia que os limites físicos entre os dois haviam se alterado, mas o príncipe se virou para não deixar que Selena visse o desapontamento que ele sabia que estava bem óbvio em seu rosto. Dorian deu 2 passos na direção da porta antes que Selena falasse, as palavras baixas e embarganhadas. Obrigada por tudo que fez por mim, Dorian. Obrigada por ser meu amigo, por não ser como os outros. Ele parou, virando-se para encarar Selena. Ela manteve o queixo elevado, mas estava com os olhos cheios d'água. Voltarei, disse Selena baixinho. Voltarei por você. E o príncipe sabia que havia mais coisas que ela não estava dizendo, algum significado maior por trás daquelas palavras. Mas Dorian acreditou em Selena mesmo assim. O porto estava lotado com marinheiros e escravos e trabalhadores carregando e descarregando carga. O dia estava quente e com uma brisa, o primeiro indício de primavera no ar, e o céu estava sem nuvens, o bom dia para velejar. Selena ficou parada diante do navio que a levaria pela primeira parte da viagem. Ele velejaria para um local combinado no qual um navio de Wendling o encontraria para pegar refugiados que escapavam das sombras do Império de Adarlan. A maior parte das mulheres que viajariam na embarcação já estava sobre o convés. A assassina mexeu os dedos das mãos enfaixados e encolheu o corpo diante da dor constante que irradiou na palma da mão. Selena mal dormira na noite anterior. Em vez disso, abraçara a ligeirinha perto do corpo, dizendo adeus uma hora antes. Fora como arrancar um pedaço do coração, mas a perna da cadela ainda estava ferida demais para arriscar a viagem para Wendling. Ela não quis ver Shaul, não se incomodou em se despedir, pois tinha tantas perguntas para o capitão que era mais fácil não perguntar nada. Será que não sabia que a armadilha impossível havia montado para ela? O capitão do navio soou um aviso de 5 minutos para a partida. Os marinheiros começaram a se agitar, redobrando os esforços para se preparar para deixar o porto e velejar pelo Avery. Então, para o próprio grande oceano. Para Wendling. Selena engoliu em seco. Faça o que precisa ser feito, dissera Helena. Será que isso significava matar de verdade a família real de Wendling? Ou outra coisa? Uma brisa salgada bagunçou seu cabelo e a assassina deu um passo adiante, mas alguém surgiu das sombras dos prédios que ladeavam o cais. Espere, falou Shaul. Selena congelou quando o capitão se dirigiu até ela e não se moveu mesmo quando se viu olhando para o rosto dele. Você entende por que fiz isso? Perguntou ele baixinho. Selena assentiu, mas respondeu. Preciso voltar para cá. Não, falou Shaul, os olhos brilhando. Você... ouça. Selena tinha 5 minutos. Não poderia explicar agora? Não poderia explicar que o rei o mataria se ela não voltasse. Esse conhecimento seria fatal para Shaul. E mesmo que o capitão fugisse, o rei havia ameaçado a família de Nehemia também. Mas Selena sabia que Shaul estava tentando protegê-la e não podia deixá-lo completamente ignorante. Porque se morresse em Wendling, se alguma coisa acontecesse com ela... Ouça com atenção o que estou prestes a dizer. Shaul ergueu as sobrancelhas, mas Selena não se permitiu um momento para reconsiderar, para questionar a decisão. Da forma mais sucinta possível, contou ao capitão sobre as chaves de Weird, contou sobre os portões de Weird e sobre Baba Pernas Amarelas, contou sobre os papéis que havia escondido no mausoléu, sobre a charada com os lugares das 3 chaves de Wendling
E então contou a Shaul que sabia que o rei tinha pelo menos uma, e que havia uma criatura morta selada sobre a biblioteca, e que o capitão jamais deveria abrir a porta para as catacumbas. Jamais. E que Roland e Countine poderiam ser parte de um plano maior e mais mortal. E quando aquela verdade horrível foi revelada, Selena abriu o trecho do olho de Helena do pescoço e o colocou na palma da mão de Shaul. Nunca tire o cordão. Ele o protegerá do mal. Shaul balançava a cabeça, o rosto pálido como a morte. Selena, eu não posso. Não me importa se você vai sair em busca das chaves, mas alguém precisa saber sobre elas. Alguém além de mim. Todas as provas estão no mausoléu. O capitão segurou a mão dela com a única mão livre. Selena. Ouça, repetiu ela. Se não tivesse convencido o rei a me mandar para longe, poderíamos tê-las encontrado juntos, mas agora... 2 minutos, gritou o capitão do navio. Shaul apenas a encarava, tanta dor e medo nos olhos que Selena ficou sem palavras. Então ela fez a coisa mais inconsequente que jamais tinha feito na vida. Selena ficou na ponta dos pés e sussurrou as palavras no ouvido de Shaul. As palavras que o fariam entender por que isso era tão importante para ela e o que ela queria dizer quando firmava que voltaria. E Shaul a odiaria para sempre por causa daquilo, depois que entendesse. O que isso quer dizer? Indagou ele. Selena deu um sorriso triste. Você vai descobrir. E quando o fizer... Ela balançou a cabeça, sabendo que não deveria, mas disse mesmo assim. Quando o entender, quero que lembre que não teria feito diferença nenhuma para mim. Nunca fez diferença nenhuma para mim quando se tratou de você. Eu ainda o escolheria. Sempre vou escolher você. Por favor, apenas diga o que quer dizer. Mas não havia tempo. Então Selena balançou a cabeça de novo e deu um passo para trás. Shaul deu um passo na direção dela, no entanto. Um passo. Então falou. Amo você. A jovem conteve o choro que se acumulava na garganta. Desculpe, disse ela, esperando que Shaul se lembrasse dessas palavras depois, mais tarde, quando descobrisse tudo. As pernas de Selena encontraram forças para se mover. Ela tomou fôlego e, com um último olhar para o capitão, a assassina caminhou pela rampa da entrada, sem reparar naqueles a bordo. Selena apoiou a sacola e ocupou um lugar perto da borda. Ela abaixou o rosto para o cais e viu Shaul ainda parado próximo às passarelas enquanto a erguiam. O capitão do navio gritou para que zarpassem. Marinheiros se apressaram, cordas foram desamarradas, atiradas e amarradas novamente, e o navio partiu. As mãos de Selena se agarraram com tanta força à borda do navio que doíam. A embarcação começou a se mover e Shaul, o homem que Selena odiava e amava tanto que, perto do qual mal conseguia pensar, apenas ficou ali, observando-a partir. A correnteza tomou o navio e a cidade começou a diminuir. A brisa do oceano logo acariciou seu pescoço, mas ela jamais deixou de olhar para Shaul. Ela olhou na direção dele até que o castelo de vidro não passasse de uma faísca reluzente e distante. Selena olhou na direção de Shaul até que só houvesse oceano brilhante ao redor. Ela olhou na direção do capitão até que o sol caísse além do horizonte e um punhado de estrelas pendesse acima. Somente quando as pálpebras se fecharam e o corpo oscilou, Selena parou de olhar na direção de Shaul. O cheiro de sal enchia suas narinas, tão diferente do sal de Endovier, e um vento alegre açoitou seus cabelos. Depois de emitir um chiado entre dentes, Selena Sardofin deu as costas para Darlan e velejou em direção a Wendling. Capítulo 56. Shaul não entendeu o que Selena contara. As palavras que sussurrara no ouvido dele eram uma data, sem sequer um ano para acompanhar. 1 mês e 1 dia.
uma data que se passara semanas e semanas atrás. Foi o dia em que Selena saiu da cidade, o dia em que ela perdeu a cabeça em Endovier no ano anterior, o dia em que os pais dela morreram. Shaul ficou no cais muito depois de o navio ter saído do porto, observando as velas ficarem menores e menores conforme o capitão remoía a data incansavelmente. Porque Selena contara a ele tudo sobre aquelas chaves de Weird, mas tornou aquela dica tão obscura? O que poderia ser mais importante do que a verdade terrível sobre o rei que o capitão servia? As chaves de Weird, embora o aterrorizassem, faziam sentido, explicavam muita coisa. O imenso poder do rei, as jornadas dele que terminavam com grupos inteiros morrendo misteriosamente, como Caim tinha ficado tão forte, até aquela vez em que Shaul olhara para Perriton e vira os olhos do duque escurecerem de um modo tão estranho. Mas quando Selena contou ao capitão, será que sabia que tipo de escolha lhe havia deixado? E o que ele poderia fazer em relação àquilo de Aniele? A não ser que Shaul conseguisse encontrar um modo de desencilhar da promessa que fizera. O capitão jamais dissera quando iria para Aniele. Poderia pensar nisso no dia seguinte. Por enquanto, quando Shaul voltou para o castelo, foi para os aposentos de Selena vasculhar o conteúdo da escrivania. Mas não havia nada sobre aquela data. O capitão verificou o testamento que ela redigira, mas tinha sido assinado vários dias depois. O silêncio e o vazio nos aposentos ameaçavam engolir Shaul por inteiro, e ele estava prestes a sair quando viu a pilha de livros meio escondida nas sombras da escrivania. Genealogias e diversas crônicas reais. Quando Selena levara aqueles livros para lá, Shaul não os vira na noite anterior. Seria outra pista? De pé diante da escrivania, pegou as crônicas reais, todas as últimas 18 anos, e começou a ler em reverso, uma a uma, nada. Então chegou a crônica de 10 anos antes. Era mais espessa do que todas as outras, como deveria ser, considerando os eventos que tinham ocorrido naquele ano. Mas quando Shaul viu o que estava escrito a respeito da data que Selena dera a ele, tudo congelou. Esta manhã, o rei Orlon Galátinos, seu sobrinho e herdeiro, Roi Galátinos, e a esposa de Roi, Evalin, foram encontrados mortos. Orlon foi assassinado na cama, no Palácio Real, em Orinte, e Roi e Evalin foram encontrados mortos em suas camas, na mansão campestre à margem do rio Florina. Ainda não se sabe do destino da filha de Roi e Evalin, Aelin. Shaul pegou o primeiro livro de genealogia, aquele com a linhagem das casas reais de Adarlan e Terracem. Será que Selena estava tentando dizer que sabia a verdade sobre o que acontecera naquela noite? Que poderia saber onde a princesa perdida, Aelin, estava escondida? Que estava lá quando tudo aconteceu? Shaul folheou as páginas, verificando as genealogias que já havia lido. Mas então se lembrou de algo sobre o nome Evalin Ashver. Evalin vinha de Wendling. Fora uma princesa na corte do rei. Com as mãos trêmulas, Shaul pegou um livro que continha a árvore genealógica da família real de Wendling. Na última página, o nome de Aelin Ashver Galátinos estava escrito no canto inferior, e acima dele, o da mãe dela, Evalin. Mas a árvore genealógica descrevia apenas a linhagem feminina. A feminina, não a masculina, porque 2 linhagens acima do nome de Evalin estava escrito Mabi, a bisavó de Aelin. Ela era uma das 3 rainhas irmãféricas, Maeve, Mora e Mabi. Mabi, a mais jovem, a mais bela, que fora transformada em deusa ao morrer, conhecida agora como Deana, senhora da caça.
A lembrança o atingiu como um tijolo na cabeça. Naquela manhã de Iule, quando Selena parecera tão desconfortável a receber a flecha dourada de Deanna, a flecha de Mabe, e Shaul contou a árvore genealógica, pessoa após pessoa, até minha bisavó era férica. Shaul precisou apoiar a mão contra a mesa. Não podia ser. Ele se voltou para a crônica ainda aberta, então virou a página para o dia seguinte. Aelin Galatnos, herdeira do trono de Terracem, morreu hoje, ou em algum momento na noite anterior. Antes que a ajuda pudesse chegar à propriedade dos seus pais mortos, o assassino que poupara a menina na noite anterior retornou. O corpo ainda não foi encontrado, embora alguns acreditem que tenha sido jogado no rio atrás da casa dos pais. Selena disse certa vez que Arobin havia encontrado quase morta e congelada na margem de um rio. Mas estava apenas tirando conclusões. Talvez Selena quisesse somente que ele soubesse que ela ainda se importava com Terracem ou... Havia um poema rabiscado no alto da árvore genealógica da família Ashver, como se algum aluno o tivesse escrito como lembrete ao estudar. Olhos Ashver, os olhos mais lindos de lendas passadas, do mais claro azul com bordas douradas. Olhos azul claros com bordas douradas, um grito contido saiu de dentro de Shaul. Quantas vezes havia olhado para aqueles olhos? Quantas vezes tinha visto Selena desviar o olhar do rei? Aquela pequena prova que ela não podia esconder. Selena Sardolfin não era aliada de Aelin Ashver Galatnos. Selena Sardolfin era Aelin Ashver Galatnos, herdeira do trono e rainha de Terracem por direito. Selena era Aelin Galatnos, a maior ameaça viva a Adarlan, a única pessoa que podia erguer um exército capaz de enfrentar o rei. Agora, ela era também a única pessoa que sabia a fonte secreta do poder do rei e que buscava um modo de destruí-la. E Shaul acabara de mandá-la para os braços dos maiores aliados em potencial, a terra natal de sua mãe, o reino de seu primo e o domínio de sua tia, a rainha Maeve dos Féricos. Selena era a rainha perdida de Terracem. Shaul caiu de joelhos. Fim da leitura. Muito obrigada por ter acompanhado esse livro junto comigo e até os próximos livros aqui do canal. Um beijão da fada e tchau!